Olá, bom, eu sou Viviane, tenho o projeto Matilha 1, que é um projeto online de publicação de vídeos esclarecedores sobre o livro Mulheres que Correm com Lobos. Esse projeto também se estende para encontros, grupos de estudos, de aprofundamento nessa leitura. Os primeiros vídeos que eu postei então foram sobre o capítulo 3, Vasalisa, e as 9 tarefas psíquicas pelas quais a mulher que vai passar por um processo de iniciação, como a própria Vasalisa, precisa passar. Essas 9 tarefas psíquicas. Então foram 3 vídeos introdutórios e eu fiquei devendo um vídeo que passasse pelas 9 tarefas, tentando traduzir bem em linhas gerais o que significam essas 9 tarefas. Em primeiro lugar, a gente precisa compreender do que se trata esse capítulo. Então, como o próprio subtítulo diz, fala sobre a intuição, sobre o resgate da intuição como iniciação. Então, é a necessidade da mulher que quer crescer, que quer ser iniciada, precisa passar. Para isso, ela precisa resgatar a intuição. Então, essa iniciação, ela quer dizer o quê? Um resgate e uma conexão com os ciclos da natureza. Ciclos, em linhas gerais, ciclos da natureza. Eu vou trazer alguns trechos do próprio livro. Então, a intuição é o tesouro da psique da mulher. É como um instrumento de adivinhação, um cristal. É aquela velha sábia que está em você, a velha sábia, e que diz exatamente qual é o problema, qual é a questão, se você vira para a direita ou para a esquerda. Vasalisa é um conto russo que é uma história praticamente intacta da iniciação de uma mulher. Ela trata da percepção de que a maioria das coisas não é o que parece. A intuição é como aquele instinto de farejar. Farejar tudo. Espremer a verdade das coisas, para extrair o alimento das ideias. Para ter a compreensão íntima dos ciclos de vida, morte e vida da natureza. Assim é uma mulher iniciada. Esse conceito de vida, morte e vida, ele vai estar presente em vários outros capítulos do livro. Inclusive, existe um único capítulo que se concentra bastante nisso, que é o da mulher esqueleto. Mas vamos às 9 tarefas. A primeira delas é permitir a morte da mãe boa demais. O que isso quer dizer? É aquele momento em que você passa pelo primeiro estágio, onde aquela parte psíquica e também aquela parte externa vai deixar de exercer influência na sua vida. Qual parte é a mãe boa demais? Quem é a mãe boa demais? É aquela que te protege, que te dá amor. Porém, em algum momento nós vamos precisar perceber que nós, na realidade, estamos sós. E vamos precisar ir em direção ao mundo conosco, sozinhas. Eu comigo mesma. E vou precisar aprender a cuidar de mim mesma. Para isso, eu vou ter que deixar aquele espaço aconchegante e vou precisar me enfiar na floresta, me jogar no abismo, entrar na escuridão daquilo que eu não sei, que eu desconheço.
Eu vou precisar ter essa coragem. Mas antes disso, a mãe boa demais precisa morrer. Por quê? Se ela não morre, ela não me permite, porque a função dela é me proteger. Ela não vai me deixar ir pro mundo correr riscos. Então, é preciso matar a mãe boa demais. Boa demais, ou seja, existe um excesso de proteção e isso precisa deixar de existir. Em virtude dos seus valores de proteção, começa a nos impedir de reagir a novos desafios e, portanto, de atingir um desenvolvimento mais profundo. A mãe boa demais deve se tornar cada vez mais rarefeita, deve definhar, até que nos descubramos sós para cuidar de nós mesmas. Em resumo, é disso que se trata a primeira tarefa. Então, nós passamos para a segunda tarefa, que é denunciar a natureza sombria, que significa encontrar aqueles aspectos escondidos de nós para nós mesmos. Aquilo que foi tirado para as trevas, para não receber a luz da nossa consciência. É nesse momento que nós vamos resgatar os nossos aspectos sombrios e iniciar um bom relacionamento com eles. Ou seja, tudo aquilo que foi dito que nós não devemos ser, não necessariamente tudo, mas vamos olhar para isso e vamos, em alguns momentos, permitir que isso aflore. Porque ser boazinha demais não vai nos ajudar. Então, ainda que o mundo espere que nós sejamos boazinhas demais, em algum momento nós vamos precisar não ser boazinhas demais. É quando você finalmente para de obedecer. Ou seja, a obediência provoca uma descoberta chocante que deve ser registrada por todas as mulheres, ou seja, a de que ser nós mesmas faz com que nos isolemos de muitos outros. E, entretanto, ceder aos desejos dos outros faz com que nos isolemos de nós mesmas. E agora? É uma tensão angustiante e que precisa ser suportada, mas a escolha é certa. E essa escolha vai ser quem você é, independentemente de aprovação. Para isso, você vai precisar, em primeiro lugar, se aceitar mesmo naquilo que foi rejeitado e mesmo naquilo que você mesma rejeitou em si mesma. Então, passamos à terceira tarefa. Navegar nas trevas. Então, primeiro você deixou morrer algo que te protege demais e impede o seu crescimento por conta disso. Depois, você se permitiu olhar para si em totalidade e abraçar até aqueles aspectos sombrios e ser uma pessoa mais inteira. A partir disso, então, algo de novo precisa surgir. E para que esse novo ser surja, você precisa encarar uma nova vida, desconhecida e assustadora. Nesse momento, você entra na floresta, navega nas trevas. Para navegar nas trevas, já que é algo totalmente novo, desconhecido, você vai precisar seguir uma bússola que é a sua intuição. Já que você nunca passou por aquilo, você não pode depender daquilo que você já sabe. Você vai ter que depender de algo que também é desconhecido e que nós estamos aqui a resgatar, que é a intuição. Então, agir segundo a sua intuição faz parte da terceira tarefa, que é navegar nas trevas.
Nutrimos o profundo self intuitivo ao prestar atenção a ele e ao agir de acordo com a sua orientação. Então você vai precisar começar a ouvir o que você não ouvia antes e, apesar da falta de familiaridade, você vai ter que confiar nessa voz e confiar em si mesma nessa caminhada. Consigo mesma, não existe mais ninguém, é só você. Então, você só pode confiar em você. Então, vamos à quarta tarefa: encarar a megera selvagem. O que significa isso? Significa, de repente, dar de frente com um poder imenso. Há um poder imenso que se apresenta. Ele está em você, mas também está nos outros. E estar de frente para esse poder vai exigir força de sustentação, sem hesitação. Do tipo, eu posso encarar isso, eu aguento, eu vou ser forte. E aqui diz: ser forte não significa desenvolver os músculos ou exercitá-los. Significa, sim, encontrar a nossa própria luminosidade sem fugir, convivendo ativamente com a natureza selvagem, ao nosso próprio modo. Significa ser capaz de aprender e ser capaz de aguentar o que sabemos. Significa manter-se firme e viver. Significa tomar consciência e aguentar ser consciente. Porque não é aquela frase que diz: a ignorância é uma bênção? Então, quando nós tomamos consciência, muitas vezes até através do uso da intuição, que está na tarefa anterior, e percebemos algo, uma verdade profunda, que não está ali escancarada, muitas vezes, porque nada é o que parece ser. Esse conto fala sobre isso também. Então significa você entrar em contato com a natureza selvagem, tanto a sua quanto a dos outros, e conseguir suportar essa natureza selvagem. De qualquer maneira, porém, a ogra, a bruxa, a natureza selvagem e quaisquer outras criaturas e aspectos que a cultura considera apavorante nas psiques das mulheres são exatamente as bênçãos que elas mais precisam resgatar e trazer à superfície. Com o tempo, no entanto, ela, uma personagem aqui, aprendeu a suportar, aprendeu a se manter próxima da sua própria natureza selvagem. Então nós passamos a quinta tarefa, servir o não racional, uma tarefa maravilhosa de respeito às ordens da Baba Yaga, que é aquela velha megera selvagem, aparentemente terrível, mas muito justa e honesta. Então, ela vai dar algumas ordens e você vai obedecer, como, por exemplo, lavar as roupas. Então, são algumas tarefas domésticas. Lavar as roupas significa saber compreender os ciclos, aquele ciclo de vida, morte e vida, daquilo que precisa morrer e daquilo que precisa voltar a viver. A Baba Yaga nos ensina tanto a morte quanto a renovação. Lavar as roupas trata-se de um belo símbolo da limpeza e da purificação de toda a imagem da psique. As mães da vida, morte e vida ensinam às mulheres a sensibilidade ao que deve morrer e ao que deve viver.
Lavar a roupa serve para que venha à luz, venha para a consciência aquilo que precisa ser restaurado, renovado, o que precisa ser limpo e o que precisa ir embora. A lavagem de roupas é a primeira tarefa dentro dessa quinta tarefa psíquica. Então, essa quinta tarefa psíquica traz várias tarefas domésticas, e a primeira das tarefas domésticas é a lavagem de roupas, que é o reconhecimento desse ciclo de início e fim. Então, a próxima é varrer o casebre e o quintal, que significa colocar em ordem a sua vida, os seus projetos e a sua vida psíquica. Fazer sempre, rotineiramente, uma limpeza psíquica. Assim como é preciso limpar a casa, é preciso manter a limpeza do seu próprio funcionamento. É preciso ter aquele tempo para organizar, também para depurar, para mandar embora o que não serve. E abrir espaço para contemplação, para criação, para contemplar ideias e projetos. Manter em ordem. E depois vamos à cozinha, cozinhar. Terceira tarefa é cozinhar para a Yaga. Significa saber manipular o fogo criativo. Quando ele precisa ser brando, quando ele precisa ser intenso. Para cozinhar para a Yaga, acende-se o fogo. A mulher precisa estar disposta a arder de paixão, arder com as palavras, com as ideias. Para cozinhar para a Yaga, é preciso saber manipular o fogo. Cozinhar significa manipular o fogo, saber manipular o fogo, saber arder de paixão, saber deixar o fogo brando quando necessário. Arder de paixão, arder com as palavras, com as ideias, com o desejo, por não importa o que ela realmente aprecie, a mulher. Para cozinhar para Yaga, daremos um jeito para que nossa vida criativa tenha um fogo constante e aquecê-la. Então é saber aquilo que pelo qual você tem paixão, precisa estar no fogo. Se o fogo sumir e aquilo morrer, você também morre um pouco. Então, sustentar a sua vida depende de cozinhar para Yaga, sustentar o seu fogo criativo, manter o fogo da paixão. E vigiar o fogo, né, que está por debaixo do nosso trabalho. Então, tem que tomar cuidado para não queimar, não arder demais, o fogo não apagar. O fogo exige atenção porque é fácil deixar que ele se apague, e vai haver um barulho dos diabos se a Baba Yaga sentir fome. Então, essas tarefas domésticas dizem respeito ao ambiente psíquico. Eliminar da nossa psique as insignificâncias, varrê-las, purificar nossos estados de pensamento e sentimentos com regularidade, acender a fogueira criativa e cozinhar ideias num ritmo sistemático, e especialmente cozinhar muito para alimentar o relacionamento entre nós mesmos e a natureza selvagem. Os ciclos das mulheres, de acordo com as tarefas da Vasalivza, incluem limpar o pensamento, renovando nossos valores e eliminando as insignificâncias, purificando os estados de pensamentos e sentimentos com regularidade, e acender a fogueira criativa. Cozinhar as ideias num ritmo sistemático, especialmente
cozinhar muito para alimentar o relacionamento entre nós mesmos, nós mesmas e a natureza selvagem. Bem, digamos que você esteja indo muito bem nessas tarefas, na execução dessas tarefas, seu ego talvez comece a se inflar, talvez você comece a ficar excessivamente confiante, e aí vem a velha mãe selvagem com mais uma lição. Ah, é? Então, separe as sementes de papoula do estrume, que é a sexta tarefa. Separar isso daquilo, que é uma das tarefas mais difíceis, se não a mais difícil, que é simplesmente ter discernimento. Saber o que é do que não é, naquele momento de impasse, dilema. E agora? Então, essa é uma grande tarefa. Ter discernimento. Separar o que é do que não é. Então, nós vamos para a sétima tarefa: perguntar sobre os mistérios. A Yaga nos ensina que somos a vida, morte e vida, que é esse o nosso ciclo, que é esse o nosso insight muito particular do feminino profundo. Soltar uma grande quantidade de centelhas para encher o dia e criar uma luz para que possamos ver o caminho pela noite adentro, é essa a nossa função. Existem 3 cavaleiros. Nesta tarefa, a Vasalisa vai aprender que há coisas que não se perguntam. Há coisas que o ser humano não precisa saber. Há coisas que são só do domínio do luminoso. Só diz respeito ao luminoso. Não é preciso forçar nada, a compreensão virá. Algumas coisas precisam ser aceitas como fora do nosso alcance, muito embora elas nos influenciem e nos enriqueçam. Diz um ditado: há assuntos que só a Deus pertencem. Portanto, com o término das tarefas, o legado das mães selvagens é aprofundado e poderes intuitivos emanam tanto do lado humano quanto do lado espiritual da psique. Agora temos como mestras a bonequinha de um lado e a Baba Yaga de outro. Então, a Vasalisa, a mulher que está sendo iniciada, ela tem duas parceiras muito importantes. A bonequinha, que a mãe boa demais deu para ela, em substituição a ela. Então, no lugar de mim, que sou super protetora, deixo com você a intuição. Pergunte a ela sempre que não souber o que fazer. E depois, uma velha brava, porém muito sábia, muito justa, implacável, a selvagem, que dá todas aquelas tarefas domésticas que, uma vez cumpridas, então algumas perguntas podem ser feitas, e uma vez que as perguntas são feitas, as perguntas certas são feitas e as perguntas que devem ser caladas são caladas, então a Vasalisa recebe o seu poder, a sua caveira. E finalmente chegamos na 8ª tarefa, de pé nas 4 patas. Nesse momento, na 8ª tarefa, de pé nas 4 patas, a Vasalisa recebe a caveira, se conecta
com a ancestralidade, recebendo a bênção de uma herança matrilinear. Uma ancestral sábia que deverá carregar pelo resto da vida. Imagina só aquela menininha inocente que começou com a primeira tarefa, não sabia cuidar de si mesma, não sabia usar sua intuição, passou por tantas tarefas difíceis e chegou nesse momento em que ela recebe a luz, um poder imenso de saber certas verdades, de ter consciência sobre certas coisas, e ela já tem o poder de sustentar aquilo que ela sabe. Ela segue adiante na vida com os pés firmes, um atrás do outro, como uma mulher. Ela aglutinou todo o seu poder e agora vê o mundo e sua vida através desse novo enfoque. O que será que acontece com uma mulher que age assim? Ela finalmente chega na 9ª e última tarefa: reformular a sombra. Ela vai reformular as sombras negativas da sua própria psique com o fogo da megera. Ela, que costumava ser uma tolinha de olhos vidrados, é agora uma mulher que anda com a força à sua frente. Ela está relacionada com os ritos da ancestralidade, com a memória, com a intuição, dispõe de um poder de discriminação exclusivo. Ela leva a chama do conhecimento e possui sentidos aterradores. Ela é dona do seu próprio self. Ela é dona de si mesma. Porém, por um momento, Vasalisa sente medo do poder que ela carrega e pensa em jogar fora. Com esse poder formidável às suas ordens, não é de se surpreender que ocorra ao seu ego que talvez fosse melhor, mais fácil, mais seguro livrar-se dessa luz ardente. No entanto, uma voz sobrenatural de dentro da caveira recomenda que ela fique calma e siga em frente. E o inacreditável é registrado como um milagre. A luz da caveira vê o que vê. Ela é eterna e fica sempre ali à frente, como uma presença que anda um pouco à sua frente, mantendo-a informada do que vai encontrando. Quando a pessoa dispõe dessa capacidade de ver e de pressentir, é preciso fazer algo a respeito do que se viu. Possuir uma boa intuição e um poder considerável gera trabalho. É mais fácil jogar fora a luz e ir dormir, não é? É verdade que é bem mais fácil segurar a luz da caveira à nossa frente em algumas ocasiões, pois com ela vemos nitidamente todos os aspectos de nós mesmas e dos outros, tanto os deformados quanto os divinos, além de tudo que é intermediário. Porém, por outro lado, nós vemos coisas que não gostaríamos de ver. E há horas em que as informações são dolorosas e quase insuportáveis, pois a caveira aponta para o lugar onde se trama a traição. Ela denuncia a inveja oculta por trás de um sorriso e do carinho. E olha só, apesar de a mulher ter um coração generoso, a caveira não tem, porque a função dela não é essa. A função é a de ter plena visão. Ou seja, ela mostra a verdade como ela é. Doa quem doer. Para a psique. Então, é curioso porque a caveira, ela vai mostrar inclusive a verdade sobre si mesma
aquilo que eu não quero saber sobre mim, não só sobre os outros, também sobre mim, aquela verdade implacável e dolorosa. E será que vai ter jeito de acabar com certos aspectos do psiquismo? Bom, nessa nona tarefa nós temos uma esperança. Ela diz que sim. Se a caveira continuar ali, olhando continuamente para aqueles aspectos indesejáveis, eles perdem força, eles perdem energia psíquica, libido, até definharem e virarem cinzas. Então essas são as 9 tarefas ao som dos passarinhos. Nós completamos a caminhada de iniciação e para um estudo mais aprofundado é preciso uma leitura aprofundada. E, se você sentir, uma leitura acompanhada de outras mulheres com a matilha ON.